Opa, e aí antenado, beleza? Eu sou o David Sharp e você está no canal dos Antenados na Jogada. Aqui você sabe, nós torcemos sem parar. Antenado, hoje é dia de vídeo polêmico, porque eu sei que polêmica é que você gosta. Então, vamos falar sobre a Superliga Europeia, European Super League, que começou ali dominando o assunto na semana passada e já morreu, basicamente porque os clubes ingleses saíram. Mas eu resolvi trazer esse vídeo porque, além de achar importante dar a minha opinião, teve a entrevista do Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, essa semana, 2 dias atrás. E além disso, eu vejo muita gente falando: ah, isso é um absurdo com os clubes pequenos, não sei o quê, é ganância. Nem quem ganhar nem perder vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. É olho grande. Pode ser. Eu não vou discutir isso nesse vídeo, eu vou discutir interesse pelo torneio. E é aí que eu entro com a minha opinião, e aí você tem todo o direito de concordar ou não concordar, fique à vontade. Só espero que entenda que é minha opinião pessoal. Se você clicou na capa do vídeo, no título do vídeo, você certamente já sabe que eu sou a favor, no sentido de que eu adoraria ver uma competição como essa. Mas não quer dizer que eu queira ver uma competição como essa aqui. Ah, David, mas você acha que se aplica na Europa, mas não se aplica no continente sul-americano? Exatamente. Nem tudo que é bom pra eles é bom pra gente, simples assim. A gente aqui tem uma mania de vira-lata de copiar tudo que eles fazem. E a gente tem nossas particularidades. Por exemplo, lá eles têm um continente inteiro, basicamente, que cabe dentro do Brasil, dentro do nosso território. Fora que lá eles têm muito mais logística, estrutura de transporte, sendo que eu não estou falando de para time, para delegações, não. Estou falando para os torcedores mesmo. Lá eles têm trens, estradas, aeroportos muito mais envolvidos e muito mais próximos do que aqui. Ou seja, é outro patamar, outro mundo. E aí eu começo dizendo, por que eu sou a favor? Vamos botar na tela aqui o formato, deixa eu pegar aqui. Vamos começar exatamente por isso, porque ninguém discutiu a ideia do negócio. Já está na tela? Vamos lá. Vão participar 20 clubes, os 15 fundadores e outros 5 que se classificarão para a prova anualmente com base no seu rendimento na temporada anterior. Ou seja, não é um grupo seleto que só jogam aqueles ali. Não. É uma coisa que vai, ter uma circulação e meritocracia. Os jogos serão disputados durante o meio de semana e todos os clubes continuarão a competir nos respectivos campeonatos. Ou seja, não vai matar os campeonatos nacionais de cada país. Vai manter os campeonatos. Beleza? Preservando assim um calendário tradicional. A temporada começará em agosto com a participação dos clubes em Isso ia começar, Agora provavelmente não vai mais, óbvio. Agosto com a participação dos clubes em 2 grupos de 10, onde disputarão jogos de ida e volta. Olha só, ou seja, grupos de 10, ida e volta, pelo menos aí são 9, 18 partidas, não é isso? Em cada grupo, pelo menos, e só jogão. Os 3 primeiros de cada grupo classificam-se automaticamente para as quartas de final. Ou seja, os 3 primeiros de cada 10 dos 2 clubes, dos 2 grupos, As equipes que terminarem na 4ª e 5ª posição disputarão um play-off ida e volta, ou seja, uma repescagem. Em seguida serão feitas eliminatórias em 2 jogos a partir das quartas de final até a final, que será um jogo único em final de maio em campo neutro. Bom, vamos explicar. Galera, isso é jogo bom o tempo todo. Ah, mas já tem a Champions League. Eu vou dar um exemplo bem prático que eu pude presenciar, eu mesmo. Estive em Portugal já tem muito tempo e conversei com os portugueses lá, que adoram futebol, naturalmente, e um português torcia para o Porto, Futebol Clube do Porto, que na época estava ganhando tudo, Estava ganhando tudo lá dentro de Portugal. E a gente sabe que Portugal, assim como vários outros países da Europa, são pequenos e tem poucos clubes ali capazes de ganhar a sua liga, o seu próprio campeonato local. E no caso o Porto estava ganhando tudo, foi até pouco depois ali do Porto ter sido campeão mundial no início do século, Foi em 2009 isso. E aí o que acontece? Eu perguntei para o português, amigo meu, mas então, você costuma comemorar, você acompanha, tem graça para você um campeonato português que você ganha todo ano? Aí ele falou, não, para mim eu só me importo com a Champions League. A gente sabe que o Porto
não disputa mais a Champions League para ganhar, né? Tá ali numa posição já bem mais abaixo e que nem chega, há muito tempo que nem chega nas fases finais. A Champions League é exatamente o mesmo formato da Libertadores daqui. Como eu falei, são propostas totalmente diferentes. O Brasil é gigante, já é um continente por si só. A América do Sul, naturalmente, é muito grande também, não tem a mesma logística. Enfim, os países são maiores, então é outra história. Mas o formato de disputa é o mesmo. Libertadores, Champions League. No caso da Champions League, e também da Libertadores, são 6 jogos na fase de grupos. Grupo de 4. 3 jogos em casa, 3 jogos fora. Se o clube conseguir chegar lá, né? Pode perder todos os jogos, perder 3, enfim, não se classificar e acabou. Tá fora da Champions League e vai disputar só seus campeonatos locais. Ele tem toda a razão. E aí a gente pode comparar os campeonatos locais lá, tô falando guardadas as proporções, em relação a território, ao tamanho do território e à quantidade de clubes que podem disputar, né? Podemos comparar com os campeonatos estaduais aqui. Você provavelmente é contra os estaduais, né? Que é muito chato, que não sei o quê, são os mesmos times, é final sempre a mesma coisa e tudo mais. Perdeu força, perdeu espaço, naturalmente. O desnível é muito grande. E lá na Europa? Lá na Europa ainda tem o pior, né? Ainda tem o fato pior ainda de 100 pontos corridos, os campeonatos nacionais. Então, espanhol, italiano, português, francês, são campeonatos em pontos corridos. Alemão, são campeonatos em pontos corridos. Mais ou menos ali 20 clubes, 18 clubes. É muito chato. Eu acho o campeonato de pontos corridos uma bosta. Eu também. KKK. E vou fazer, prometo há séculos isso, e vou fazer uma série explicando exatamente o porquê. Mas eu não vou focar nisso nesse vídeo. Mas eu acho campeonatos de pontos corridos uma porcaria, porque a maioria dos jogos não dizem nada, falam que é mais justo, mas na verdade não é, porque vários times poupam para outras competições, principalmente aqui no Brasil. Enfim, não vou me focar nisso. Mas não tem emoção suficiente, não tem aquela final, aquele jogo decisivo que todo mundo para ver. Enfim, são vários motivos. E lá na Europa, consequentemente, isso se agrava pelo fato de terem poucos clubes que chamem realmente a atenção. Tá entendendo, né? Tá acompanhando o raciocínio. Ou seja, os campeonatos nacionais ocupam a maior parte do calendário. E a Champions League ou a Liga Europa ocupam uma parte pequena ali. No caso da Champions League são 14 jogos, né? É uma Copa do Mundo dobrada. E aí o time que é eliminado na primeira fase, o que nem chega na primeira fase, não tem nada a disputar. Imagina num torneio desses, em que os times se enfrentariam o ano inteiro e tem logística para isso. E até calendário. Se aqui no Brasil os times jogam, às vezes, 80 jogos, contando os estaduais, por que lá não poderia jogar? Tranquilamente tem calendário. E aí, vamos entrar aqui na ideia do Florentino Pérez. Vamos botar na tela para você. Em entrevista, Florentino Pérez fala da Superliga. Continua a existir, mas o projeto está em stand-by. Galera, os clubes ingleses saíram, sabe-se lá por quê, na opinião dele, ele fala que pode ser, tá passando a notícia aí na tela. Nessa quarta-feira, Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, da Superliga Europeia, foi entrevistado pelo programa El Agüero, da Espanha, falou sobre a competição. O dirigente espanhol garantiu que o torneio continue e descartou seu fim, mesmo após a desistência dos 6 clubes ingleses. E aí ele entra numa parte que é importante, sobre a agressividade das entidades, dos representantes, tanto da UEFA quanto da FIFA. Os caras nem quiseram ouvir, nem quiseram participar, já saíram matando, porque eles sabem que é muito boa a ideia. É óbvio, eles não são bobos, eles têm todo o interesse por trás. A Champions League é o carro-chefe da UEFA e a FIFA, obviamente, também está envolvida nisso. A FIFA tem o Mundial de Clubes dela, pretende organizar um Mundial, inclusive aquele Mundial a cada 4 anos. Esse projeto da Superliga tem um projeto até de englobar clubes de outros continentes, como aqui da América, ou seja, é óbvio que não interessa. E aí ele fala da questão dessa revolta, e aí falando que aqui não teve nem como anunciar direito para o público porque eles não deixaram. E eles não deixaram, não deram oportunidade porque eles não querem. E aí ele fala das ligas nacionais, que as equipes perdem dinheiro, né, as equipes grandes, porque jogam com equipes pequenas aí o tempo todo, o desnível é grande, o desinteresse também é. Enfim, aí ele fala aqui que somos iguais, muito contentes, não há jogos que ninguém vê, além do mais é difícil para mim vê-los, da Inglaterra, Itália.
Inglaterra até o de menos, né? Porque tem muitos clubes com possibilidade de ganhar, mas nas outras ligas realmente é brabo. Aí ele fala aqui um detalhe muito importante: os jovens não assistem mais ao futebol. 40% dos jovens de 16 a 24 anos não assistem futebol. Isso é realmente um dado para se preocupar. E eu me incluo, não sou dessa faixa etária, mas o que eu falo é o seguinte: para mim é muito desinteressante, ainda mais se tratando de futebol europeu. É muito chato realmente um campeonato, ou campeonatos que você vê assim, esse desnível, essa falta de apelo realmente, pelo menos para mim. Aí ele falou de franceses e alemães que a princípio não toparam, que não foram convidados, eu não sei. Enfim. E aí falou que vai convidar o PSG e o Bayern, por exemplo, que eu acho que tem que entrar sem dúvida nenhuma. Inclusive tocou a camisa aqui, ó, de 2000, 99, 2000, do Mundial do Real Madrid, que o Real Madrid disputou, né, o Mundial aqui no Brasil, que o Corinthians foi campeão, toda autografada, a camisa relíquia raiz aqui para homenagear o Florentino Pérez. Antenado, é isso. Minha opinião é de que eu sou a favor, realmente, eu gostaria de ver, e os caras que defendem, ou que são contra, eles dizem que o desnível ia aumentar, mas olha só, será mesmo? É uma coisa muito difícil de se prever. E os jornalistas que temem tanto pelo desnível aumentando, pelo prejuízo aos clubes menores, lá, os que se dizem comunistas, né? A ideia, tudo bem, é nobre. Mas por que esses caras não se preocupam, por exemplo, aqui com o que está debaixo do nariz deles? Por exemplo, a profissão deles próprios, a classe deles. Esses caras que aparecem aí na televisão, que são famosos, que ganham bem, eles não se preocupam com jornalistas que tentam trabalhar na área e não conseguem, ou trabalham e não são nem remunerados, ou ganham uma miséria. Eu não vejo ninguém falando sobre isso, ninguém falando em aumentar o número de veículos, os jornalistas terem mais possibilidades de trabalhar, de serem empregados. Não vejo nada disso, então, estranho, né? É isso, antenado! Por enquanto é só. Não sei se eu estou esquecendo de alguma coisa, mas eu acho que não. Então, se você gostou, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike aí, sem nenhum problema, mas comenta por que você não gostou, por que você não é a favor dessa ideia. E a gente volta numa próxima, inclusive naquela para falar aqui do Brasil, por que eu odeio, aí direitinho, explicado direitinho, com sugestões do porquê que eu odeio campeonatos em pontos corridos, beleza? Antenados na jogada, aqui nós torcemos sem parar por um futebol melhor, por um futebol raiz. Vamos lutar por isso. Valeu, fui!